Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Você tem facilidade para guardar um segredo? Conseguiria saber de uma informação e nunca mais tocar no assunto? Ou você adora uma fofoquinha, hein? E não perde a oportunidade de contar para alguém. Além desses pequenos segredos diários, existem alguns espalhados pelo mundo que são tão misteriosos que apenas uma pessoa conhecia. Sabia? O primeiro desse tipo que eu trago nos coloca em uma verdadeira aventura, pois envolve um tesouro perdido. O ano era 1820, quando uma revolta civil em Lima, no Peru, fez com que os espanhóis fugissem com várias riquezas do país. Com eles, foram embora joias, ouro, prata, cerca de 1.000 diamantes, 273 espadas com pedras preciosas e 113 estátuas religiosas de ouro. Era um verdadeiro tesouro, avaliado em 250 milhões de dólares. Sabendo da fortuna que tinha em mãos, o capitão William Thompson resolveu dar um golpe. E ao invés de levar as riquezas para a Espanha, ele assassinou os guardas da realeza e fugiu com tudo para Costa Rica. Depois disso, o capitão acabou sendo capturado pelos espanhóis, mas conseguiu fugir novamente e, dessa vez, sumiu, sem deixar vestígios. Acredita-se que ele escondeu o tesouro na Ilha do Coco, ainda na Costa Rica. Só que ninguém, nem mesmo caçadores de relíquias especializados, conseguiram encontrá-lo. Já imaginou, topar com uma bolada dessa? Meu Deus, será que já estou de férias? Bom, mudando de assunto. Nos últimos anos, as criptomoedas ganharam muita atenção de investidores, sendo que a mais famosa desse mercado é o Bitcoin. Ele surgiu em 2008 e, desde então, tem dado o que falar no mundo das finanças. E um dos motivos para isso é que ninguém conhece a verdadeira identidade do inventor dessa moeda. Durante o desenvolvimento do Bitcoin, o site da empresa foi criado por Satoshi Nakamoto, que seria o provável inventor. A questão é que até hoje não se sabe se Satoshi Nakamoto é um homem, uma mulher ou um grupo de pessoas. Não há nenhuma foto pela internet e as únicas provas de que existe alguém por trás da criptomoeda são os e-mails que o tal Satoshi trocou com desenvolvedores e pessoas interessadas em moedas digitais. Bom, graças a esse mistério, não faltam teorias sobre a verdadeira identidade dele. Há quem diga, por exemplo, que Satoshi é Elon Musk. Será? Essa hipótese surgiu da fala de um funcionário do empresário, só que ele negou as informações. Enquanto isso, de acordo com o livro Procurando Satoshi, o paquistanês Bilal Khalid é o real inventor do Bitcoin. Em 2019, ele fez uma publicação na internet dando detalhes que apenas o criador da criptomoeda conseguiria saber. Só que, por mais que ele tenha revelado informações interessantes, Khalid não deu nenhuma prova legítima de que era o inventor. Até mesmo o físico e engenheiro Dorian Nakamoto ganhou uma teoria para si, principalmente por causa do sobrenome. No entanto, mesmo sendo bastante conhecido no universo das moedas digitais, Dorian não confirmou que é o inventor. A teoria mais mirabolante diz que o programador Hal Finney é o nome que todos procuram, já que ele foi a primeira pessoa para quem Satoshi fez uma transferência de Bitcoin em janeiro de 2009. O problema
É que, infelizmente, não temos mais como confirmar isso, pois Ralph Fiennes faleceu em 2014. Olha só. Bom, ao menos não temos como saber ainda, pois ele pediu que o próprio corpo fosse congelado e revivido no futuro, caso uma tecnologia inovadora consiga trazer pessoas de volta à vida. Agora, saindo do mercado financeiro, me diga uma coisa. Você sabe nadar? Consegue flutuar na água sem afundar? Embora pareça fácil, algumas pessoas sentem dificuldades nisso. Imagine, então, como seria ótimo ter uma habilidade natural e bastante incomum de flutuar na água e não afundar nem mesmo com vários quilos amarrados ao corpo. O exemplo parece específico justamente porque esse foi o caso do americano Angelo Faticoni. Durante a infância, na segunda metade do século XIX, ele descobriu que podia cair na água e nunca se afogar, independentemente da profundidade ou da ocasião. Isso porque Ângelo conseguia flutuar por longos períodos de tempo, algo que o tornou famoso em freak shows quando ficou adulto. Certa vez, ele conseguiu nadar pelo rio Hudson com uma cadeira cheia de chumbo amarrada ao corpo. Já em outra ocasião, Ângelo ficou 15 horas em uma piscina com 9 quilos de chumbo presos a ele. De acordo com médicos da Universidade de Harvard que o estudaram, a habilidade tinha a ver com órgãos internos anormais ou bolhas de ar em seus músculos. Por outro lado, surgiu uma lenda de que Ângelo tinha ligações com o sobrenatural e que forças espirituais o ajudavam a não se afogar. Ele chegou a dizer que revelaria o segredo ao público, mas antes que pudesse fazer isso, Ângelo faleceu misteriosamente em 1931. Bom, vindo para o presente, o início de 2022 foi marcado por uma grande perda cultural, com a morte da chilena Cristina Calderón. Se foi a última falante da linguagem Yagán, uma língua melódica, sem forma escrita e que, portanto, é extremamente difícil de ser preservada. Antes da chegada dos europeus, o povo Yagán contava com cerca de 3.000 membros, um número que diminuiu consideravelmente com o passar do tempo, até chegar a apenas 100 pessoas no Chile. Alguns dessa cultura até conseguem entender um pouco da língua, mas Cristina era a única que ainda sabia falar. Ela passou os últimos anos se esforçando para repassar as tradições do seu povo para gerações futuras, sobretudo um pouco da língua Yagán, para uma neta e uma sobrinha. Cristina teve um papel tão importante na reposição e divulgação dessas tradições que, em 2009, foi reconhecida como Tesouro Humano Vivo pelo governo do Chile. Esse, meu caro, era um segredo que podemos chamar de inestimável. Do mesmo modo, um homem chamado Axel Erlandson também deixou um trabalho muito importante para o mundo, conhecido por seus projetos com arborescultura, que é a modelagem de esculturas em árvores e plantas vivas. Axel levou vários anos para aperfeiçoar a técnica da inosculação. Esse método consiste na ligação natural entre troncos, ramos ou raízes de 2 ou mais árvores, que acabam se fundindo no processo. Embora fosse uma técnica já conhecida, o trabalho de Axel conseguiu, e consegue até hoje, surpreender os melhores artistas na área. Não é à toa que ele é lembrado como o pai da arborescultura moderna. Nos primeiros anos do século XX, ele fez desenhos tão surpreendentes a partir dos troncos que se tornou famoso em todo o mundo. Mesmo com visitas e interessados em seu trabalho, Axel sempre fez mistério
e nunca revelou seu segredo, apesar do conceito da técnica ser basicamente público. Hoje em dia, a arborescultura costuma ser feita através de enxertos nas árvores. E o mais interessante é que, quando perguntavam ao Wexel o método para montar as estruturas, ele costumava responder que simplesmente falava com as árvores, como se a estrutura final fosse fruto de uma parceria entre a natureza e o ser humano. Agora, nossa viagem por esse universo de segredos vai para a Flórida, onde o construtor Edward Leedskalnin supostamente resolveu o mistério da construção das pirâmides. Ele dizia que havia descoberto o método secreto de erguer e encaixar blocos muito pesados somente usando ferramentas comuns. Edward foi capaz de construir um verdadeiro forte sozinho, que recebeu o nome de Castelo de Corais. A parte surpreendente é que esse forte foi feito com pedras que pesam toneladas. Para você ter uma ideia da grandiosidade da construção, Eduardo conseguiu fazer um telescópio de 8 metros de altura com mais de 20 toneladas de peso. Por mais incrível que pareça, ele não usou nenhuma máquina ou cordas para puxar as pedras, apenas as mãos e equipamentos simples. A teoria mais famosa sobre o assunto fala que Edward encontrou uma forma de manipular campos eletromagnéticos para anular o peso das rochas. No entanto, nada foi comprovado. No total, ele usou mais de 1.000 toneladas de pedras de corais, todas de um terreno a quase 20 quilômetros de distância de onde o castelo foi construído. De acordo com a história, Eduardo contava com a ajuda do motorista de um caminhão, um homem que sempre deixava o veículo com ele na parte da noite e, ao voltar no dia seguinte para dirigir, percebia que o caminhão já estava carregado com as rochas. Depois que os dois levavam as rochas até o destino, o motorista, mais uma vez, deixava o veículo com o Eduardo para que ele, de alguma forma, descarregasse sozinho o material. Embora ele conseguisse movimentar tanto peso, a construção não foi rápida. Na verdade, Eduardo levou 28 anos para concluir o trabalho e só então abriu o espaço para visita. O construtor morreu em 1951 e com ele se foi o segredo do Castelo de Corais. Sempre que o perguntavam qual o segredo, a resposta era a mesma: descobri como as pirâmides foram construídas. Mas, então, você tem a resposta para algum desses segredos? Me conte nos comentários. E até logo. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau!